Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast no Esquadro. Eu sou Kenny Ismael e hoje nós estamos recebendo aqui a ilustre presença do nosso sereníssimo grão-mestre Armando Assunção, da grande loja maçônica do Distrito Federal, essa grande loja que é uma grande apoiadora do nosso podcast no Esquadro. Irmão Armando, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, irmão Kenny, pelo convite, de estar participando aqui com você e mais uma entrevista, mais um podcast organizado por vocês. Para mim sempre é uma alegria. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo, mandar um abraço para toda a nossa diretoria, nosso eminente grão-mestre, irmão Celso, nossos grandes vigilantes, a todos os irmãos. Em especial, naturalmente, não poderia deixar de falar, né, Kenny? Da minha esposa e da minha filha, Isabela, que estão assistindo. Não é? Um beijo no coração. E sabemos, e isso é importante destacar, Kenny, que sem a presença e sem o apoio da família, nós não conseguiríamos fazer a maçonaria da forma como nós gostaríamos. Mas estou feliz de estar aqui com vocês. Com certeza. Os episódios anteriores, a gente também procurou destacar essa questão da importância das mulheres, da família na maçonaria. E aqui na grande loja maçônica do Distrito Federal, isso é muito latente, né? Isso tem sido uma marca dessa gestão e é interessante acompanhar e um orgulho para nós, maçons, acompanharmos mais de perto o trabalho da grande loja maçônica do Distrito Federal nesses últimos anos, sob sua direção e da sua alta administração, uma equipe maravilhosa que vem fazendo esse trabalho. Armando, conta pra gente como que surgiu a ideia de ser grão-mestre? Porque é uma questão, né? Muita gente foi algo, te empurraram, foi algo natural pelos cargos que você ocupou na alta administração? Que te fez comprar essa missão, que a gente sabe que é uma missão, é uma dedicação que é quase 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, o que leva um irmão a esse desprendimento de ser grão-mestre? É uma pergunta bastante interessante, né? Porque teríamos, na verdade, quando na gestão do nosso pastor grão-mestre, irmão Cassiano, foi quando eu sucedi, e ele saiu para ser secretário-geral, se candidatou a secretário-geral da CMSB, e aí nós, para darmos continuidade ao trabalho que o nosso irmão Cassiano tinha feito, o irmão Cassiano tem uma vantagem, quer dizer, teve uma vantagem muito grande para a nossa grande loja, que ele levou o nome da nossa grande loja maçônica do DF a nível nacional e internacional. E tínhamos a necessidade de dar continuidade com relação a esse trabalho do irmão Cassiano. E foi por aí que, na verdade, nós começamos a conversar, a entender, e ele até me alertava com relação a exatamente isso. Abre-se mão de algumas coisas, né? Você vai trabalhar exatamente 7 dias por semana, né? E você tinha interesse em fazer isso. E fizemos um acordo, falei, Cassiano, eu acho que temos condições de fazer isso, eu acho que consigo fazer. Então, fomos atrás. E o sucesso nosso foi, a vantagem nossa, o que foi mais interessante, é que na primeira eleição minha, né, na verdade nós tivemos chapa única, e na segunda também tivemos chapa única. Com um trabalho feito pelo irmão Cassiano, e a vontade de dar seguimento e continuidade ao projeto do irmão Cassiano, de projetar a nossa grande loja a esse nível nacional e internacional. Não deixando nunca, em hipótese nenhuma, de trabalharmos internamente com nossos obrigos, que na verdade, sem a sustentação, como nós costumamos falar, com as colunas sólidas, a gente não consegue ter uma elevação nacional nem internacional. E foi por aí, na verdade, que nós avançamos e conquistamos esse espaço. Você me fez lembrar uma propaganda, Armando, da Tostines, que era mais ou menos assim, a Tostines ela é fresquinha porque vende mais, ou ela vende mais porque é fresquinha. E é um pouco disso. Eu lembro que você, no início da gestão, falava muito em primar pela qualidade das lojas e dos irmãos, e que você não se importava tanto com a quantidade desde que tivesse qualidade. No entanto, na sua gestão, a grande loja cresceu em número de membros e de lojas. Então, a gente fica nessa questão, né? Se ela cresceu porque tem qualidade
ou ela tem qualidade porque cresceu? E como que você vê esse fenômeno? Porque não foi um objetivo, a gente sabe que muitos grão-mestres têm esse objetivo, eu quero chegar a tantas lojas, um crescimento de 10, 20% no número de lojas na minha gestão. E esse nunca foi um dos objetivos do seu programa de governo da grande loja. Mas você teve esse resultado. O que você acha que se deve a esse resultado? Em momento nenhum, na verdade, gostaríamos de disputar com os ex-grão-mestres de forma nenhuma, exatamente por aí. Entregar uma grande loja com maior número de obreiros, na verdade, parece que é o sonho de todo grão-mestre que isso aconteça. Maior número de lojas, maior número de obreiros, e ouve-se muito falar isso. E, na verdade, nosso objetivo nunca foi isso. A nossa gestão sempre foi participativa. Desde o começo, eu e o nosso eminente grão-mestre, irmão Celso, tínhamos essa visão. Tem uma gestão participativa fortalecendo as nossas lojas. Isso foi uma consequência. Na verdade, as lojas foram se fortalecendo, foram crescendo, e houve necessidade de aumentarmos o número de lojas. A Cavaleiros de Aço foi uma loja, na verdade, que foi uma demanda pelo perfil da loja, dos Cavaleiros de Aço. Outras lojas que chegaram para a gente também. Mas na verdade, a gestão dos veneráveis mestres da nossa grande loja. Eu acho que com essa autonomia para as lojas, cresceu muito o número de obreiros. E sempre falei exatamente isso, primo muito pela qualidade. Eu acho que nós temos que ter qualidade na maçonaria, como nós estamos tendo na nossa grande loja, graças ao grande arquiteto do universo. Temos conseguido fazer isso. Mas foi uma gestão junto aos veneráveis mestres, junto aos seus obreiros, que proporcionou esse crescimento da nossa grande loja. Perfeito. E aí, nesse ponto, eu faço um link com um assunto que eu queria conversar contigo, que é sobre papel zero, ou zero papel, como alguns preferem, que é exatamente algo que eu acho que trouxe até uma maior eficiência para a grande loja, que por ser enxuta, já era eficiente, mas reduziu prazos, melhorou comunicação, e eu acredito que é um case de sucesso para a maçonaria brasileira, porque a gente tem zero emissão de papel, todos os processos maçônicos de iniciação, filiação, elevação, exaltação, placês, kit placê, tudo é feito online, tudo é feito por um sistema usado na grande loja, que é o entre colunas, né? E isso pode ter colaborado as lojas a melhorarem suas gestões e a crescerem, né? Porque eu tenho notícia, a gente conversa com irmãos do Brasil inteiro e muitos irmãos que às vezes se queixam da potência dele, ele fazer um pedido de placê e às vezes demorar 3, 4 meses para o placê sair. Enquanto aqui esse placê geralmente demora 15 dias. Então, como que foi esse processo de virada de papel para online? Houve uma preocupação desde o início. Na verdade, o processo de informatização da nossa grande loja era inevitável, isso é fato. Mas tinha uma preocupação, como é que faríamos isso sem perder as nossas tradições, os nossos costumes? Isso era uma preocupação que nós tínhamos. Reunidos com a turma de informática, conseguimos fazer exatamente que isso acontecesse. A dificuldade era muito grande. Como é que você pega uma loja de Braslândia e vem aqui para trazer apenas um papel de filiação? Então, ele vai esperar a oportunidade para chegar aqui, para trazer esse pedido de iniciação. Isso, às vezes, demora 10, 15 dias. De uma reunião para outra, pelo menos uma semana. Né? E isso foi o que foi nos dando o start para poder melhorar esse zero papel, na verdade, como você falou. Antigamente, nós demorávamos, em média, 3, 4 meses para fazer um processo de iniciação no papel. Hoje, com a nova Constituição, esse prazo foi reduzido para 30 dias, sem nenhum papel. Não perdemos em nada com relação à qualidade de circulação dos nossos documentos internos, né? E essa evolução vem vindo, e os novos irmãos que estão chegando já estão com essa cultura. Então, para eles já é normal essa cultura de termos zero papel e que nosso processo todo é informatizado. Isso agilizou e muito. Isso trouxe exatamente a facilidade de novas iniciações, com certeza, regularizações, filiações, dupla filiação, enfim, tudo isso foi facilitado
pelo processo que hoje a gente chama de Entre Colunas, que aliás fizemos um concurso recentemente para escolher o nome do nosso sistema. Ele tem funcionado perfeitamente e tem servido, viu, Ken, de modelo e de exemplo para algumas grandes lojas que têm pedido para a gente o modelo que nós desenvolvemos, não só a nível de irmão, de circulação digital, como também de prestação de contas, financeira, uma série de outras coisas. Facilitou bastante a comunicação também, essa parte com os irmãos. E você falou em Braslândia, para quem não conhece, é a cidade satélite, porque a gente vive... Brasília é uma cidade-estado. O Distrito Federal ele tem o peso de um estado, apesar de comportar tecnicamente uma única cidade, que é Brasília. Contudo, Brasília tem em torno de 40 cidades satélites, 40 regiões administrativas que são distintas de Brasília, daquele avião do projeto do Oscar Niemeyer. E a mais distante, de certa forma, é Braslândia, né, que fica a 30, 40 quilômetros daqui. 40 quilômetros daqui. Então, eu acho que é a única grande loja no Brasil que tem esse perfil. A loja mais distante da grande loja está a 40 quilômetros de distância. Então, nós temos aí mais de 40 lojas e todas geograficamente próximas, né? O que é diferente de grandes lojas que estão em estados continentais, que têm loja a mais de 1.000 quilômetros de distância. E isso deve até gerar uma certa inveja, né? Porque gera um certo conforto para o deslocamento dos irmãos, a intervisitação e principalmente para a alta administração estar presente nessas lojas, né? E você sabe que isso é bem verdade, que até eu comento muito isso quando eu estou com os outros grão-mestres dos outros estados, que eu até brinco, eu vou, por exemplo, em Braslândia, numa sessão e faço um ágape em Santa Maria. Eu consigo fazer os dois extremos de Brasília das nossas lojas mais distantes. Então, eu brinco com eles que Brasília tem essa facilidade e isso facilita muito. Facilita a visitação e a presença do grão-mestre, mais vezes em loja, que traz um certo conforto até para os veneráveis, que o grão-mestre estando presente, tem a proximidade de estar com os problemas da loja e podendo solucionar da melhor forma. Então, isso é bastante interessante destacar que Brasília, a gente vai de Braslândia a Santa Maria numa mesma noite, numa mesma sessão. E, por incrível que pareça, mesmo assim, houve a preocupação do zero papel. Sim, mesmo assim. Que deveria ser uma preocupação para aqueles que precisam de gastar correio para enviar e demora os dias de entrega dos correios para enviar documento. A gente não tem esse problema em Brasília e mesmo assim houve essa atenção. Hoje qualquer venerável, qualquer secretário tem acesso ao sistema Entre Colunas, ele sabe o andamento do processo dele, como está e dentro dos prazos regimentais. E Brasília traz outras diferenças, né? A gente é uma grande loja sui generis, né? A gente está na capital federal, então, além da sede dos governos, das autarquias federais, tem irmão de todo o Brasil e de outros países que vêm a Brasília com uma frequência maior do que na maioria dos estados brasileiros e demandas maçônicas de familiares e de maçons que passam aqui por Brasília. Então deve chegar muita dessas demandas para a grande loja, né? Chega bastante demanda, principalmente a nível federal, chega algumas coisas. Muitos irmãos passam realmente por Brasília. E uma outra vantagem que Brasília tem exatamente com relação a isso. Brasília tem voo para todos os estados, né? E todos os estados normalmente acabam fazendo até passando por Brasília para poder se deslocar para os outros lugares. Enfim, tem muitos irmãos que vêm aqui realmente com muita demanda, né, solicitando. E a gente está sempre de portas abertas para o Brasil inteiro, todo mundo sabe disso, para tentar ajudar da melhor forma possível os irmãos que aqui vêm precisando de algum auxílio ou de alguma ajuda. Excelente, fico muito feliz. Agora, falando em ajuda, o que a grande loja faz de ajuda para
Primeiro vamos falar para o povo maçônico da Grande Loja. A gente enfrentou aí uma pandemia, a maioria das jurisdições teve uma queda drástica no número de membros por conta da pandemia, ou irmãos que faleceram ou que se afastaram e não retornaram aos trabalhos maçônicos. Qual foi o impacto da pandemia na Grande Loja Maçônica do Distrito Federal? E o que a Grande Loja pôde fazer em benefício dos irmãos nesse período? O problema de pandemia foi muito sério. Na verdade, eu acho que abalou toda a sociedade, o setor da economia, o mundo todo. E aí, bom, o que acontece na verdade? 2019, 2020, no início da pandemia, existia uma preocupação muito grande com a evasão maçônica. Uma ordem do governo, na verdade, por determinação do governo, nós fechamos as nossas lojas. Ficamos nas reuniões virtuais. E chegou um momento que as pessoas já não estavam mais aguentando as reuniões virtuais, realmente aclamando. Em 2020, nós tínhamos 1.144, mais ou menos, irmãos. E nós chegamos a 1.000 e pouquinho em 2020, 2021, no auge da pandemia. Só para destacar que hoje nós estamos com 1.280 irmãos. Nós conseguimos ter um crescimento pós-pandemia muito grande. Uma forma que nós achamos, logo imediatamente a pandemia, nós montamos um gabinete de crise na Grande Loja. Porque nós tivemos vários irmãos com necessidades financeiras. E o primeiro projeto nosso foi Irmão Ajuda Irmão, onde nós ajudamos monetariamente a 34 irmãos por 4 meses com um montante. Isso implicou, na verdade, com R$120 mil de ajuda aos irmãos. E nós conhecemos, Kelly, durante a pandemia, a solidariedade. Foi uma coisa super interessante dentro da maçonaria, dentro da nossa Grande Loja. Conhecemos a solidariedade. A Grande Loja iria fazer esse repasse aos irmãos. Surpresa nossa. A Grande Loja não gastou um tostão com ajuda. Todos os irmãos doaram para que os irmãos fossem ajudados. Enfim, a pandemia, na verdade, gerou esse espírito nosso. Logo em seguida, nós viemos com o projeto Marmita Solidária. Numa reunião na Loja Alvorada, entre 2 irmãos, o Vanderlei e o Jean, com as cunhadas, Noelma e a Atna, e chegamos à conclusão que nós teríamos que fazer alguma coisa. E durante a pandemia, nesse projeto que surgiu, na Loja Alvorada, com a Loja Paulo Silveira, nós, durante a pandemia, foram 75 mil refeições distribuídas durante a pandemia. E de lá teve vários outros projetos, ajuda ao irmão, vários irmãos idosos, que não podiam sair de casa, nós disponibilizamos um carro para levar, ele mandava o pedido de compras, nós mandávamos as compras em casa. Enfim, fizemos várias ajudas durante a pandemia. E com isso conseguimos combater um pouco da nossa evasão. E vários outros projetos surgiram, inclusive, durante a pandemia e hoje até continuam. Marmita Solidária continua, Óleo de Horus é um outro que continua, o projeto Sorrisos também são projetos que foram desenvolvidos durante a pandemia. Nós tivemos um projeto também que fomos convidados pelo governo, pelo vice-governador Paco Brito, na época, porque ele precisava de uma agilidade na distribuição de cestas básicas, de álcool em gel, de máscara. Isso ocorreu a maçonaria e nós, juntamente com o grande gerente do DF, com o nosso irmão Reginaldo, grão-mestre, fizemos uma distribuição de 45 toneladas de alimentos, 8 toneladas de frangos, enfim, vários itens como gel, máscara, também em parceria com o GDF no projeto Todos contra o Covid, que é um projeto do governo. Isso, na verdade, também nos ajudou bastante a sociedade, os irmãos necessitados, e a sociedade no modo geral. Então, os projetos que nós desenvolvemos hoje foi exatamente em função da pandemia. Armando, você falou na Noelma, quando citou a Marmita Solidária, a Noelma está nos assistindo, mandou um abraço para todos, um especial para você. Obrigado, meu amor. Beijo. Armando, você falou em Olho de Horus, em Projeto Sorriso, são projetos voltados para a sociedade em geral. Você pode falar um pouco mais a respeito? Posso. Olho de Horus, nós conseguimos identificar, Ken, que 70% das crianças, carentes inclusive, elas tinham dificuldade de enxergar.
E isso atrapalha muito a educação da criança. Esse estudo foi feito, nós conseguimos identificar juntamente com a diretoria e resolvemos então fazer uma parceria com uma empresa, do qual nós fizemos o seguinte: vocês fazem todo o exame com a alta tecnologia que vocês têm e nós daremos os óculos, né? Também é um projeto que seria da Comissão de Ação Social, da nossa grande loja, e começamos então a fazer o projeto. Começamos no Santo Aníbal, que é uma creche aqui no Guará, muito carente, e das 300 crianças que foram avaliadas e 80% precisavam de óculos corretivos. Então a grande loja, mais uma vez, socorreu as nossas lojas jurisdicionadas. Mais uma vez, já não é mais surpresa, nós conseguimos todos os óculos de doação das nossas jurisdicionadas, né? E esse projeto continua, e nós fizemos recentemente, na última segunda-feira, vai ser mais uma etapa do projeto Olho de Óculos, que vai começar nesse ano, na verdade, que foi na Coordenação Geral de Ensino do Gama, né? A coordenadora nos chamou, perguntando se nós poderíamos fazer, então nós fizemos lá também. Foram 70 crianças que foram avaliadas e mandadas para que nós pudéssemos fazer, e chegou o resultado, inclusive hoje, das 70 crianças, 43, parece, precisariam de óculos, nós já estamos providenciando para fazer a entrega. O Sorriso é uma parceria com o CRO, Conselho Regional de Odontologia do DF, que se prontificou, mandou os dentistas, manda tudo. Nós alugamos o ônibus do GOB, o GOB tem aquele ônibus, né, que tem dois consultórios, então nós estamos fazendo essas ações também com as crianças carentes. Consiste, na verdade, a gente vai com o ônibus, faz toda aquela avaliação, faz aquela educação, higiene bucal, como é que isso funciona, e os casos mais graves nós conseguimos encaminhar para os dentistas, na verdade, irmãos nossos, que estão dando encaminhamento a esse trabalho. Então, são esses trabalhos. O Marmita Solidária continua também, a gente tem ajudado bastante o Marmita Solidária, eles continuam com o projeto. Enfim, nós temos toda essa gama e não queremos parar. Fomos recentemente na Abraça e nos prontificamos a ajudar no projeto Big Mac Feliz, alguma coisa nesse sentido. O Big Mac Feliz, qual é a nossa ideia, na verdade? Nós pegarmos um pouco dos convites, vendemos entre os irmãos, né? E, na verdade, os irmãos não vão comer o Big Mac, né? Eles vão deixar com a gente os ingressos, o convitezinho lá, o ingresso, ticketzinho do Big Mac, e nós vamos, então, já em parceria com o McDonald's, nós vamos pegar os Big Mac e vamos distribuir nas instituições de caridade. Esse também é um projeto que está em andamento junto à Abraça, entre outros que a gente está também buscando. Para quem não conhece, a Abraça é uma associação brasileira de apoio a crianças com câncer e problemas de saúde no sangue, né? De problemas, hemopatias. Hemopatias, exatamente. E que faz um belíssimo trabalho. Aqui em Brasília, eles construíram o Hospital da Criança, que é um centro de excelência em tratamento do câncer. E eu vejo que há algo em comum nessas ações, né, Armando? Olho de Óculos, Projeto Sorriso e essa parceria com a Abraça volta-se muito para as crianças. Eu acho isso muito importante, porque a gente pode construir palácios, sedes maravilhosas, e fazer uma série de trabalhos, investimentos, ter templos suntuosos, mas tudo isso perece com o tempo. E quando a gente investe nas crianças, as crianças são o futuro da nossa sociedade. E isso não é uma demagogia. Quem vai herdar a sociedade do amanhã são as crianças. Nós não estaremos aqui, e elas estarão. Então, preocupar com a saúde física delas, a saúde ocular, né, que tem um impacto gigante na cognição, na educação, no aprendizado, é algo encantador, que eu acho que
também tem colaborado para essa congregação dos irmãos e das lojas em torno da grande loja, porque conseguem enxergar que as taxas que a gente paga, elas não são altas em comparação com várias outras instituições, elas são muito bem aplicadas, porque elas são voltadas em quem mais precisa e em quem vai fazer a diferença na nossa sociedade. Então eu fico orgulhoso de poder contigo passar um pouco dessa mensagem e que essa mensagem contamine positivamente todos os irmãos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas e amigos da maçonaria, para que projetos assim sejam abraçados. A gente tem inclusive uma instituição maçônica voltada para a saúde de crianças, que é o Shriners, né? Sim, sim. E que a grande loja também faz questão de dar seu apoio nos eventos, nos projetos, e que vem fazendo um trabalho muito bacana com as lojas. Vamos falar um pouquinho sobre os 60 anos da grande loja? Vamos. Conta aí pra gente. A grande loja foi muito bem prestigiada, né? A gente teve aqui, se não me engano, 24 grão-mestres dos 27 que compõem a CMSB das grandes lojas, e além de comitivas do Grande Oriente do Brasil, dos Grandes Orientes da Comab, comitivas estrangeiras de Paraguai, México. Então, como é que foi esses 60 anos da grande loja? Eu acho que é um trabalho, na verdade, que foi edificado pelos... A gente está vendo aqui a galeria dos nossos ex-grão-mestres. Cada um, na verdade, deu a sua contribuição para que a grande loja chegasse aos 60 anos da forma como chegou. A nossa grande loja, ela foi protagonista em 2 grandes eventos, nacional e internacional. Nós tivemos a CMSB em 2019 e a CMI em 2020, um pouquinho antes do início da pandemia, inclusive. E nossos eventos, tá, todos, foram muito bem elogiados e bem organizados pelas todas as demais grandes lojas e instituições maçônicas existentes. Enfim, isso nos eleva a um patamar de podermos ser prestigiados pela presença dos grão-mestres que aqui estavam, presença dos grão-mestres nacionais e internacionais que aqui estavam. Isso tem evolução que demonstra, na verdade, que são 60 anos de muito trabalho da maçonaria, muito trabalho. Isso nos orgulha muito. Chegamos aos 60 anos e fazemos um evento, na verdade, que foi uma semana de eventos de comemoração de 60 anos, mas graças a uma equipe também muito boa, né? Nós tivemos assim uma equipe uma comissão organizadora do evento bastante eficiente e eficaz. E 60 anos para a gente dá muito orgulho, porque hoje onde você vai, e as grandes lojas, os grão-mestres, sempre perguntam, hoje 60 anos de grandes lojas, mas 60 anos foi de muito suor, muito trabalho. Nós começamos no barracão, né? Nós começamos Barraquinho. barracão bem aqui na frente, tinha um barraquinho que pegou fogo e que foi criado. Nós tivemos barracão no Bandeirante, hoje onde funciona a loja Alvorada, não exatamente lá, mas na cidade. E nosso crescimento foi realmente muito bom, né? Demonstrando que os irmãos, né, que chegaram com a gente aos 60 anos trabalharam muito para isso, né? Conseguimos criar, porque nós tivemos uma loja em Israel, No Líbano? no Líbano. No Líbano. A loja 29 foi criada no Líbano e no Calil. Então, a grande loja sempre esteve inovando, sempre foi protagonista nessas ações. Então, ela sempre se mostrou uma loja para frente, com objetivo, com determinação, com vontade de crescer, mas crescer sempre com as bases bem edificadas. Caso contrário, não chegaríamos aos 60 anos como nós chegamos, forte como estamos hoje. É verdade. Essa questão do Líbano é interessante, porque eu desconheço outra grande loja, e até Grande Oriente Brasileiro, que teve uma loja no exterior, que ocupou um território maçônico desocupado. Na verdade, o Líbano era um território maçônico desocupado,
e que tinha algumas lojas de algumas potências. Então tinha lojas da grande loja de Nova York e da grande loja da Escócia e uma loja da grande loja maçônica do Distrito Federal. Exatamente. Então é um protagonismo muito interessante. Essa loja, se não me engano, durou uns 10 anos, né? Por aí. Na época do Calil, faz tempo. Mas o Líbano sofreu várias crises e que abalaram aí o funcionamento da loja, infelizmente. E hoje isso foi solucionado com a fundação da grande loja do Líbano para ocupar o território. Mas realmente a festa dos 60 anos foi tão maravilhosa, Armando, que eu tenho uma cunhada da minha loja que ela perguntou se a grande loja não podia fazer aniversário de 6 em 6 meses, né? Porque ela ficou maravilhada com a festa, com o clima. E o clima, aqui na nossa grande loja, ele é muito positivo, né? Muito, extremamente positivo. As cunhadas são muito ativas, muito participativas. O alto astral dos irmãos, a gente tem esse benefício. E, como você falou, 60 anos, começamos num barraco no Núcleo Bandeirante, que quem não sabe era onde ficavam os barracos dos candangos, Livre, né? da Cidade Livre, que era onde moravam aqueles que trabalhavam na construção de Brasília. E com o tempo a gente chegou na estrutura que nós temos de poder comemorar em grande estilo todas as conquistas dos nossos antecessores. Exatamente. E a gente não pode esquecer nunca dos antecessores que realmente fizeram isso acontecer também, né? A gente está dando continuidade a um grande projeto, né, do Demerval Cordeiro, nosso primeiro grão-mestre, até os dias de hoje. E a grande loja sempre teve uma veia filantrópica, né? Certo. A gente já manteve um colégio público em Taguatinga, há uns anos atrás. Teve. A gente teve um projeto dos Bombeiros Mirins, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar. Tivemos em Braslândia, em Planaltina, Braslândia, algumas atividades também sociais, a nível de dentista, enfim, sempre teve essas atividades sociais. Realmente, é algo que eu entendo que faz a diferença. E o que mais você pode falar para a gente de curiosidade da vida de um grão-mestre? Kenny, na verdade, isso aí já é uma brincadeira, que tem um irmão nosso que diz o seguinte: Armando, como é que está o seu consultório? Eu falei, mas como consultório? Não, a sua sala não é um consultório, não? Eu falei, não é um consultório. É que, na verdade, você tem que ter muita paciência e tolerância, isso é fato, né? E todos têm seus problemas e todos, na verdade, acabam querendo externar esse problema seu. E você abre mão, eu abro mão de um expediente meu, que é pela manhã, para atender a todos aqui. É uma experiência muito gostosa. É gratificante quando você vê os resultados. É gratificante quando você vê os veneráveis imbuídos no mesmo objetivo. É gratificante quando você manda uma mensagem convidando os obreiros para uma atividade para ajudar uma loja. Isso é muito gratificante quando você consegue ser o elo de ligação, né? E esse sucesso só é possível exatamente com esse trabalho que tem que ser. Então a dedicação, na verdade, não é a dedicação exclusiva, por quê? Você tem sua vida profana, você tem sua atividade social, você tem a família, você tem filhos, né? Você tem uma série de coisas. O conselho que eu dou para o futuro grão-mestre, os próximos grão-mestres, é exatamente isso. Se o seu tempo está todo ocupado com essas suas atividades, você vai ter que escolher um pouquinho de cada um para tirar para poder se dedicar à maçonaria. Porque se você não tiver uma dedicação também para a maçonaria, você não consegue levar esses projetos adiante. Porque você tem que ser o elo, você é o norte das lojas, você é o norte dos obreiros, né? Então você tem que estar sempre atento a essas demandas. Então pode ser que a gente, né, perde um pouquinho daqui, perde um pouquinho dali, mas a gente acaba recuperando com o resultado que a gente tem. São vários fatos interessantes. Uma das coisas mais interessantes que eu falo, e isso eu gosto de falar, e eu falo mesmo, quando vem alguém para conversar comigo, eu pergunto,
Não, você vai falar, mas você não quer me contaminar, não é isso? Então não me contamine, por favor. Só fale que eu vou avaliar o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Né? Você, por favor, não me contamine. Porque você também não pode se deixar envolver com isso, porque senão você fica com uma sobrecarga muito grande de problemas para serem resolvidos. Mas, volto a repetir, é extremamente gratificante quando você coloca um projeto em andamento e as lojas se juntam, se reúnem e conseguem botar esse projeto adiante e à frente. O resultado é sempre positivo e sempre muito bom. E isso é a vida de um grão-mestre. Né? Você vai nas sessões de iniciação sempre para poder dar boas-vindas aos irmãos iniciados, à família dos iniciados, para que se sintam confortáveis e conheçam um pouco realmente do que a maçonaria faz. Você acredita, Kenny, que ainda tem gente que acha que a maçonaria é coisa do capeta, né? Do demônio, que acha que fica instigando, inclusive, a violência, outro tipo de coisa. Não é. A maçonaria é exatamente o que vocês estão vendo aqui hoje. Tá? São os grão-mestres, todos. Isso eu posso falar por todos os grão-mestres. São todos imbuídos pelo bem-estar da sociedade e da comunidade. Todos eles. Todos eles buscam projetos só para o crescimento da grande loja e da sociedade do modo geral. Todos eles. É sempre assim. São projetos sociais envolvidos diretamente para a sociedade. É isso que a gente quer. Esse é o conjunto. Os grão-mestres trabalham exatamente para isso. E isso, na verdade, chega para as lojas, onde os veneráveis mestres também trabalham para isso. É bom esclarecer, né, Armando, que você não recebe salário para fazer esse trabalho. Não. E nenhum venerável de nenhuma loja recebe salário. Também não. E a história de que todo maçom é rico, se dependesse da maçonaria, todo maçom seria pobre, Com porque certeza. você trabalha de graça. Mas o salário do maçom é ver esses projetos sendo realizados. É isso que é o mais interessante. E isso que é o mais importante, é para isso que nós estamos aqui. Eu acredito que estamos felizes de verem esses trabalhos sendo realizados. Mas nem só de pão vive o homem. Não. A nossa grande loja, além da parte filantrópica e de confraternização nos eventos, como dos 60 anos, ela tem um foco também em educação, né? Ela realiza um trabalho em educação. Eu estou vendo aqui um exemplar um livro que a grande loja produziu, que conta a história de todas as lojas da jurisdição, né? Nossas lojas, nosso orgulho. Então a grande loja está sempre preocupada em produzir conhecimento e compartilhar conhecimento com os irmãos. Tem os seminários. O que você pode falar sobre isso, sobre esse viés da educação maçônica na nossa grande loja? Bom, primeiro, nossas lojas, nosso orgulho. Sem elas não seríamos absolutamente nada. Esse exemplar eu trouxe para você, está autografado por mim, para que você depois leia para conhecer as nossas lojas, que são realmente nossos orgulhos. Passo para você. Muito obrigado. Bom, estamos sempre voltados para isso, Ken. Sempre. Nossos seminários são constantes para que os irmãos tenham aprendizado, conheçam a maçonaria e volto a repetir. Eu tenho falado muito isso em loja, sabe, Ken? Se o irmão que entrou na maçonaria hoje, por exemplo, somente por curiosidade, enfim, ele não tem desconforto nenhum pedir para sair, porque não vai ficar rico, né? Com certeza não vai mesmo, não é pela maçonaria, se não for pelo seu trabalho, não vai conseguir. Então, ele não tem problema nenhum com relação a isso. Nós queremos, na verdade, pessoas imbuídas com os nossos projetos. E para isso nós damos. Nós temos em Brasília um dos maiores escritores de obras maçônicas, o nosso irmão Kenny Ismail, que está aqui com a gente. Né? Por aí você tira, que é filho, como é que é? Tal pai, tal filho, né? Então, se é filho da maçonaria, nós temos que estar também preocupados com essa questão educacional dos maçons. Temos nossos seminários de aprendiz, companheiro e mestre, constantemente estamos sendo atualizados, cada dia mais modernizando, e volto mais uma vez a dizer que as melhoras dos nossos seminários, cara, exatamente por questão da gestão participativa. Eles estão trazendo para a gente, na verdade, o que eles gostariam que nós apresentássemos a eles. Então, a nossa educação, ela é continuada, né? Ela não para, em momento nenhum. Estávamos aqui agora há pouco, antes do início aqui,
conversando com o Celso, mais o irmão Cassiano, sobre o próximo seminário, dia 1º de abril, que é o seminário de companheiro. Então, a gente está em constante movimentação na área de educação da maçonaria. Isso, para a gente, é primordial e é fundamental que isso aconteça, né? Os seminários, eles acabam aproximando um pouco mais os irmãos e trocando muitas experiências. E a gente troca muita experiência e esses seminários, a parte educativa da coisa, é que uma loja está fazendo uma coisa que serve de exemplo para outra, e eles trocam a ideia sobre aquilo e aí dão continuidade aos projetos. Excelente. E os projetos sociais da Grande Loja, quem quiser ajudar, como que pode ser feita essa ajuda? Algum irmão de outra jurisdição, loja, que quiser apoiar o Olho de Horus, isso é possível? É possível e, na verdade, estamos sempre de portas abertas para todos os voluntários que queiram ajudar nos nossos projetos. Todos, né? Tanto em doações financeiras, como em trabalho também, tá? Todos nós aqui trabalhamos, né? Como o Kenny mesmo falou, ninguém tem salário, são todos voluntários, todos têm suas ocupações, e quanto mais voluntário, melhor para que a gente possa desenvolver mais trabalhos e mais projetos. A Grande Loja nunca se negou a ajudar nenhum projeto social, nunca, tá? Desde que tenha realmente, de fato, um projeto, a gente corre atrás e faz acontecer, tá? Mas é preciso que as pessoas que trazem os projetos para que a Grande Loja possa, então, executar e fazer, elas têm que estar trabalhando nele. Porque nós não temos tempo nem condições de estarmos acompanhando ele. Mas aceitamos ajudas, ficamos aqui na 909 Norte, né, ao lado do CEUB, e os irmãos quiserem, estou sempre aqui pela manhã, todos os dias pela manhã, é só chegar aqui e perguntar pelo Armando, e que a gente vai fazer. E fui alertado aqui o seguinte, nós vamos passar um videozinho aqui no final sobre o projeto Olho de Horus, e nele tem um Pix, quem quiser fazer as doações para o projeto Olho de Horus, já está aí o Pix para poder fazer a doação. Você pode falar valores? Quanto custa um óculos para a Grande Loja doar para uma criança que passou pelo exame e verificou que ela necessita de lente corretiva? R$ 144 é o preço que a gente faz. Só para explicar um pouquinho como é que funciona mais o projeto, é uma parceria com uma empresa que faz os exames, ela faz gratuitamente, né, os exames, e a gente compra o óculos com eles, né? Se ele fizer 1.000 exames numa instituição e só 2 crianças precisarem de óculos, a gente vai comprar somente os 2 óculos, os exames saem totalmente por conta da empresa. Em compensação, se das 1.900 precisarem, a Grande Loja, então, juntamente com a jurisdicionada e as pessoas que gostam de ajudar, a gente dará, né, os 900 óculos. É assim que funciona. Perfeito. Então, quem puder ajudar, tem o Pix aí da Grande Loja, que é a chave ao CNPJ da Grande Loja, né, produção? Colabore, é muito importante, você vai estar ajudando uma criança a enxergar o mundo melhor, enxergar o mundo com outros olhos, literalmente. E isso vai ajudar na melhor formação, na melhor diversão, no melhor desenvolvimento dessa criança. Então, vale a pena. Eu tenho participado, assistido de perto esse trabalho, ele é emocionante, ele tem feito a diferença para centenas de crianças e você também pode ajudar a Grande Loja a fazer diferença para muitas mais crianças. E parabenizar o irmão Armando pela condução desses projetos excelentes de educação, de filantropia, voltado para as crianças, voltado para o futuro, de apoio às paramaçônicas, Ordem de Molay, Garotas do Arco-Íris, Filhos de Jó, Estrela do Oriente, Movimento Escoteiro. A Grande Loja tem um convênio com o escoteiro. Eu fiquei sabendo que você tem a maior honraria concedida pelo movimento dos escoteiros, é isso, Armando? Eu fui lobinho, né, Kenny? Eu fui lobinho, fui escoteiro, fui sério, fui mestre pioneiro, fui chefe de mestre pioneiro. Então, eu tenho uma vida escoteira. Tem também. E foi aqui, na Grande Loja. Foi no grupo... No grupo escoteiro Marechal Rondon aqui. Foi aqui que eu fui, eu desenvolvi. Minha filha mais velha é ótima, se ela ouvir vai
Enfim, a Carolina também foi do movimento escoteiro, até hoje é. E, enfim, e minha vida no movimento escoteiro foi essa. Por isso, é uma ajuda. Não só porque eu estou no sul da Estrela do Oriente, mas também tem todo o meu apoio na Estrela do Oriente. Fica registrado do mesmo jeito. A Ordem Demolei, sempre ajudando, sempre participando. Gostaria de levar, próximo Senode da Ordem Demolei, a maior comitiva. Não posso falar isso, que se algum grão-mestre ouvir, pode ser que queira levar maior do que a nossa, né? Uma maior comitiva para o Senode, o próximo Senode, que vai acontecer em julho. E também todo o nosso apoio. Todas as instituições. Nós investimos no ano passado, que foi um ano pós-pandemia, que, enfim, nós gastamos aproximadamente, em números de valores, uns R$30 mil em atividades com as paramaçônicas e o movimento escoteiro. Em momento nenhum nos refutamos a ajudar em absolutamente nada. E nós só temos a agradecer. Sereníssimo Grão-Mestre, nosso podcast também trouxe um presente para você, para retribuir o livro. Nós não somos o Jô Soares, mas trouxemos uma caneca novinha do nosso podcast para o Grão-Mestre matar sua sede em suas audiências. Obrigado, irmão. Espero que goste. Já gostei. E o cenário está aqui para o Sereníssimo dar o seu último recado antes que a gente encerre com o vídeo da última ação social da Grande Loja, que foi o Olho de Horus, no Conselho Regional de Educação do Gama. Na verdade, o que me resta é só agradecer. Né? Agradecer ao grande arquiteto do universo, sempre, que tem nos iluminado, nos tem mostrado o caminho da retidão, o caminho correto, o caminho que a gente tem que buscar para que possamos alcançar nossos objetivos. Isso para a gente é fundamental. Agradeço muito a compreensão da minha família, da minha esposa Noelma, da Belinha, que está em casa, deve estar nos assistindo também. Amo muito vocês e sem o apoio de vocês, jamais seria possível a gente dar continuidade nesse projeto. Agradeço a todos, meus funcionários da Grande Loja, que são excepcionais, todos têm nos ajudado muito em todos os projetos, em tudo, na verdade, os funcionários realmente são. E a minha diretoria, Celso, Giovanni Roca, Sgalha, Façanha, Issal, que tem nos ajudado muito na comissão. Isso eu agradeço muito. E um agradecimento especial aos nossos veneráveis mestres, mais uma vez. Conto com vocês para que nosso projeto, vocês são elos de ligação entre a Grande Loja e seus obreiros. E essa ligação é fundamental que aconteça. E eu peço a todos vocês, continuem empenhados. Vamos fazer a nossa maçonaria crescer justo, crescer forte. E só depende da gente querer fazer isso acontecer. Eu agradeço hoje, só tenho agradecimento. Agradecer o convite, mais uma vez. Sabe que eu estimo muito, quem também é nosso secretário de Relações Exteriores adjunto e é nosso parceiro aqui na Grande Loja, tem nos ajudado muito com relação a todos os trabalhos. E a toda essa equipe de produção que está aqui, nosso irmão Elbe, Minhoca, sempre com a gente trabalhando, que eu gosto demais de trabalhar com vocês e espero que a gente tenha muito sucesso ainda nesse fim de mandato. Muito obrigado, Armando. Dizer, quem está nos assistindo, a gente tem irmão aqui de Rondônia, do Pará, de Kansas City, no Missouri, irmão Alan Kelvin, de diversas localidades, mandar um abraço a todos. Dizer que o nosso podcast também está disponível nas principais plataformas de podcast, que é Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts e várias outras, que vocês podem escutar esse podcast, seja no carro, em casa, no horário que convier, e poder escutar mais uma vez aí as palavras do nosso Sereníssimo Grão-Mestre, que contou essa belíssima história de trabalho da nossa Grande Loja. Produção, por favor, coloca aí o e-mail do nosso podcast, escola@noesquadro.com.br, para quem quiser nos mandar elogios, sugestões, críticas, reclamações, ou quiser apoiar o nosso projeto, o nosso trabalho, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. E vamos assistir agora o vídeo do projeto Olho de Horus. Muito obrigado a todos pela participação.
Meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas e amigos de nossa grande loja maçônica do Distrito Federal. Hoje estamos na Coordenação Regional de Ensino do Gama, realizando mais uma etapa de nosso programa Olho de Horus, voltado à saúde ocular de crianças em idade escolar. Esta etapa do programa está sendo desenvolvida em parceria com a loja maçônica Lauro Sodré, número 7, e atenderá inicialmente 70 crianças de escolas públicas locais pré-selecionadas pela Coordenação Regional de Ensino, que passarão por exames de vistas e receberão óculos de grau, se for necessário. Sabemos o quanto a visão é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e educacional das crianças. Estamos felizes em dar prosseguimento a este programa, ajudando tantas crianças a enxergarem literalmente o mundo melhor. E tudo isso graças ao apoio de nossas lojas jurisdicionadas. Por isso, contamos com a ajuda de cada um para continuarmos esse belo trabalho e fazermos ainda mais pelas crianças do DF, que são os alicerces do futuro da nossa sociedade. Juntos, somos mais fortes. Agradecemos à maçonaria por cuidar da população com tanto carinho, dessa maneira tão especial. Eu tô aqui para fazer um exame, trocar meu óculos, agradecer o tia Armando, tia Cássia, me proporcionar um óculos.